Dando continuidade à programação, gostaria de convidar o professor Dr. Faez, diretor técnico, né, do Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, professor e docente também pelo otorrino da Faculdade da USP, tem seu doutorado em Ciências Médicas pela Medicina da UNB e Harvard Medical School, professor orientador do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde da UNB, editor-chefe do International Tinnitus Journal e editor associado da Otologia do Brazilian Journal de Otorrino. Muito obrigado, André. Então, vamos seguir adiante com a nossa programação. E agora a gente vai ter nossa mesa redonda e a gente vai falar sobre reabilitação auditiva. Vamos continuar falando sobre reabilitação auditiva. E na nossa mesa redonda eu conto com a presença de ilustres debatedores, professor Dr. Arthur Castilho, vamos subir, já assumi sua posição aqui na mesa, professor Dr. Eduardo Tanaka, professor Fernando Massa, professora doutora doutoranda Pauliana Lamounier, professora doutora Thaís Abrão Gomes. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Professor Fernando Massa, médico otorrinolaringologista do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, fellow em otologia pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, título de especialista em otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Professora Thaís Abrão, médica otorrinolaringologista do Instituto Brasiliense de Otorrino, mestrado pela Universidade Estadual Paulista, doutorado sanduíche no Massa-Rainier, Harvard Medical School, doutora em otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. E a professora Pauliana, médica otorrinolaringologista, mestre e doutoranda pela Universidade de Brasília, otologista responsável pelo Serviço de Reabilitação Auditiva e Implante Coclear do CRER em Goiânia, Goiás. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos desafios na reabilitação. Então, o implante coclear, a gente tem visto e ouvido todas essas palestras mostrando cada vez melhores técnicas cirúrgicas, eletrodos mais delicados, preservação de neurônios cocleares para permitir um melhor rendimento e uma reabilitação universal dos cada vez mais jovens aos cada vez mais idosos, pacientes portadores de desordem do espectro da neuropatia auditiva, suspeitos de transtorno do espectro do autismo. Sabemos que o implante coclear foi um grande avanço para a humanidade. Até esse filósofo considerou que o implante coclear foi talvez a maior demonstração de inteligência humana. Isso é excelente para nós, da nossa área, né? Que a gente poder lidar com algo que transformou a humanidade. Os critérios de indicação para o implante coclear bilateral já existem desde 2014 e os estudos de custo-efetividade também demonstram que o implante coclear também é custo-efetivo. Isso foi um estudo publicado em 2018 em que a gente estudou o implante coclear mesmo em países pobres como os países da América do Sul. E a conclusão é que ele é custo-efetivo. Então, o dispositivo eletrônico do implante coclear é a prótese sensorial mais efetiva na história da medicina. Mas a pergunta que se faz é se a reabilitação auditiva ela é importantíssima, se ela muda a história do paciente, se ela é também custo-efetiva, mesmo em países pobres como o nosso país. Porque a gente ainda
está engatinhando? Por que a gente sofre tanto com os nossos baixos níveis de reabilitação auditiva? Isso aqui foi um estudo publicado pela Carla Dyer, que durante muitos anos trabalhou intimamente com a alta complexidade do Ministério da Saúde, e ela mostrou que realmente até 20% desses pacientes que necessitam do implante coclear. Muito obrigado, Benjamin. Muito obrigado. Apenas 20% dos pacientes que deveriam ter a sua audição reabilitada com implante coclear têm acesso ao implante coclear. Eu queria começar, porque aqui a gente tem a oportunidade de ter colegas de Brasília, colegas de Goiânia, Ribeirão Preto e Campinas, para a gente discutir isso aqui. Por que a gente pode fazer com o público de médicos, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, acadêmicos de medicina, acadêmicos de fonoaudiologia, que nós devemos? Por exemplo, Arthur, presidente da Sociedade Brasileira de Otologia, ele fala como já o nosso representante de especialidade. E a gente vai começar pelo Arthur. Olha aqui, ó, esse é um estudo publicado em 2020, mostrando que a taxa estimada de cobertura nacional da triagem auditiva neonatal no SUS é de 30%. 30%. O trabalho excelente que vocês fizeram lá em Ribeirão Preto, maravilhoso, tal, fantástico, mas quando a gente olha o Sudeste, é 29%. 29%. Eu botei aqui, ó, região Sul, que é 70%, região Norte, 22%. Então, assim, isso é trágico. Isso é uma tragédia. E no encontro de reabilitação auditiva, como o nosso, a gente não pode simplesmente ficar falando: implante coclear é maravilhoso, o implante coclear é fantástico, reabilita todos os bebês, eles têm oportunidade de voltar a ouvir. Ótimo, mas o que nós podemos fazer? E, Arthur, eu queria ouvir de você o que a Sociedade Brasileira de Otologia pode fazer. E a gente vai ter depois a Kátia, Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Ela faz parte da sociedade. E, assim, isso é uma coisa que a gente tem que se incomodar, né? Bom, Faís, acho que a primeira coisa, assim, eu queria fazer uma observação. Eu não acho que nós somos um país pobre, nós somos um país desorganizado, né? Se olhar o PIB nosso, ele é alto, mas ele é extremamente mal gasto. Aqui é um exemplo clássico do que a gente não faz, né? A gente gasta dinheiro nas coisas erradas e não tem planejamento de quase nada no Brasil, né? Somos a sexta, sétima economia, depende de onde você olha, e estamos patinando em coisas bastante simples como essa. Acho que a média de triagem agora em 2022 está em torno de 36% ou 37%, o que é baixo, né? Mas eu acho que o problema da gente está ligado com desorganização de gestão pura, né? É um problema de gestão muito claro isso, de não seguir política nenhuma, ou seguir de maneira muito lenta e desorganizada. A segunda é que é muito importante, faltam recursos humanos, principalmente na fonoaudiologia, com uma má distribuição no Brasil para fazer triagem. Esse é um problema que o Ministério sempre cita, né? Como existe médico também, os médicos estão concentrados em alguns nichos e as fonoaudiólogas, os fonoaudiólogos também, né? Então tem áreas muito grandes do Brasil sem cobertura ou sem o número correto de profissionais de saúde que precisariam para fazer isso aí mudar. Você mostrou, né? 31 centros oferecidos pelo SUS, coisa que talvez em outro país do mundo não exista. Tem os centros, mas... esses centros estão credenciados para fazer implante coclear. Acho que tem 32 agora, na verdade. Está errado o meu slide, tem um a mais que foi habilitado. Mas ainda é pouco para 216 milhões de habitantes e eles estão mal distribuídos, pessimamente distribuídos. Um exemplo clássico de essas políticas não são seguidas. Em Bauru tem um centro, em Marília tem outro. Quer dizer, são regiões próximas. Aí você pega o centro-oeste, está muito mal atendido. Não é por culpa dos médicos ou das fonos, mas está mal atendido pelas políticas públicas que não forçaram que isso fosse feito da maneira correta. Então, eu acho que esse é um grande problema, né? O segundo é o financiamento. O financiamento é baixo para isso. Para implante, não é, que é o problema de você criar critérios de alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. A alta complexidade é bem remunerado no SUS, baixa e média não são, nem são na verdade, estão dentro do teto MAC que chama.
Isso é outro pepino, porque é muito mais vantajoso para o meu hospital, para o seu hospital, quem trabalha no hospital público, fazer implante coclear do que operar a amígdola. A fila de amígdola é infinita. A de implante não. Se o paciente entra, é avaliado rapidamente, no final ele é operado. Então o Ministério está tentando mudar isso para um critério de linha de cuidado. Mas de qualquer maneira tem que melhorar o financiamento. O terceiro são os equipamentos que fazem isso, os equipamentos do implante, por exemplo. Os equipamentos que fazem isso, BERA, autoemissões, BERA automático ou equipamentos mais sofisticados, são caros e são complexos de serem adquiridos no sistema público. Sempre o governo federal fala, a contrapartida é do Estado, só que o Estado nunca ou raramente dá isso, ou dá de vez em quando esses equipamentos. Isso precisa ser muito melhor visto para que você tivesse muito mais equipamento. Então existem vários problemas que estão ligados com gestão. O paciente não chega no atendimento por conta de falha de gestão. E a gente tem o maior orçamento da União, é do Ministério da Saúde, né? Comparado com todos os ministérios, é o número 1. Então a gente tem que aprender a gastar dinheiro nas coisas certas. Existe um outro fator que eu queria só para terminar minha fala, para não me estender, que é a falta de percepção dos profissionais de saúde, principalmente os que estão na gestão, da gravidade desses dados. Eles não percebem isso, eles não dão a devida importância para isso. Lógico, que foi aquilo que eu falei, oncologia, o programa de AIDS, transplante, que também é FAEC, que é onde o implante está, que é um fundo de financiamento de teto ilimitado, eles são importantes, lógico que são, mas isso aqui também é, né? Isso aqui tem um impacto imenso e silencioso na população, baixa escolaridade, baixa inserção social, baixa remuneração no trabalho, né? E os profissionais de saúde não veem isso. Então, você tenta conversar com um gestor de saúde da sua área estadual, municipal, isso aqui não está na pauta dele. Esse atual ministro da Saúde, o Quiroga, ele foi bem receptivo a essa causa. Ele está dando andamento na revisão dos valores de implante. O implante coclear custa R$ 43.830 há 16 anos. O que custa alguma coisa fixa no tempo há 16 anos? Nada. Né? Mas o implante coclear custa. Mesma coisa usa ASE. E assim vai. Né? Então, existe um problema de percepção da importância que isso deve ser tomado. Ô, Tanaka, conta pra gente. Lá em Ribeirão, você acha que mais pode ser feito? Eu acho que o Arthur falou umas palavras bem corretas. Eu acho que o problema é gestão, né? Agora, um dos maiores problemas que a gente tem, pelo menos lá em São Paulo, seria recursos humanos, teoricamente. Não recursos humanos que falte fono. Tem fono, não é isso. O problema é qualificada na UTI. Eu já tinha comentado, porque na UTI, a fono que está responsável pela UTI é mais deglutição. Não tem uma fono especificamente de audiologia lá, teoricamente. E quando você tenta contratar, um problema muito complicado, que eu acho, que é o que o Arthur estava falando, que às vezes o governo ele te dá aparelho, mas ele não dá recursos humanos, você pode ver. Ele fala assim, não, tá, pode comprar, quando você quiser. Agora eu quero que contrata 4 fones aqui para ficar online todo... Não consegue. Eu quero que contrata 3 otorrinos porque fica aqui. Não consegue. Então, esse problema de gestão existe. Então, esse é um problema muito complicado. Eu estava até falando isso, que eu estava até dei na minha aula, que na UTI, qual que é o grande problema que a gente tem? Os pacientes vão de alta sábado, vão de alta domingo, né? Não é... E não tem gente para fazer. Aí você fala assim, não, ele vai voltar para o teu consultório. Não volta, esse paciente não volta. Então, aí que está o problema. Você está entendendo? Assim, e são os pacientes que têm mais risco. E eles vão embora, mesmo no estado de São Paulo. Agora, você imagina no Amazonas, quer dizer, em locais que realmente tem muito mais complexidade de recursos humanos, entendeu? Que é o que o Arthur acabou de falar. Então, essa é a nossa realidade. O Brasil não é igual de norte de Chuí a... Não é. Por isso que no é um continente, né? Existe uma questão da conscientização populacional, entendeu? Isso também é uma das... A adesão da família, né? A família, a população tem que... Porque ainda existe uma questão de fome aqui no Brasil, né? Então você vai pensar assim, não, eu estou querendo mais dar sustento, e não fazer coisas que o Arthur acabou de falar, né? Isso existe, não tem jeito, né? Se você pega pessoas de baixo nível, infelizmente ainda tem esse problema. Eles vão ter esse problema, porque falar, não, eu vou ver isso daí depois. Só que o depois, às vezes, é 3 anos, que depois a gente não consegue fazer mais nada. Então, existe a questão de conscientização, teria que fazer uma campanha, teoricamente, para melhorar isso, acho talvez pública, né? Olha, isso aí precisa, é o que
estamos tentando fazer, e realmente é necessário fazer propaganda, sair na televisão, falar, olha, teu filho tem que fazer esse exame até 2 anos, se não fizer, depois não tem o que fazer, ele vai ficar surdo e mudo, né? E colocar isso, uma questão muito séria na questão da surdo e mudo, desculpa, não é bem isso, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a reabilitação, ela é muito importante até 2 anos, então a triagem, ela tem que ser feita até 1 ano, teu filho é muito importante, igual a vacina da polio, parou-se a campanha, né? Você viu que agora, você viu que 35% das pessoas estão fazendo vacina. É isso que eu estou falando, você está entendendo? Não tem mais aquelas campanhas de... O que tem que ser uma campanha iniciada e mantida, né? Sim, isso... eu acho. Tem que conscientizar a população, que é importante. E, na minha opinião, eu acho que a gente tem que dar aula para pediatra. Para médico de família. Não é otorrino. A gente tenta dar aula para pediatra, mas eles não vão. Eles não vão. Não sei se tem pediatra aqui, adoro pediatra, é isso, mas eles não vão, porque essa é a percepção do profissional de saúde, da importância disso. Não existe. Isso tem que começar na graduação. Na graduação tem que ser mostrado. Na graduação. De fundo já é mais, né? Mas tem que ser mostrado de baixo, senão o cara não acha. Você tem uma ideia? Eu dou uma aula para intensivista todo ano, lá no HC, todo ano, por causa exatamente desses dados. Você acredita que metade não sabe que gentamicina é autotóxico? Acredito. Em Ribeirão Preto, na Faculdade de Ribeirão Preto, USP Ribeirão Preto, metade não sabe. Juro que não sabe. Fala assim, então, a gente dá gentamicina igual água aqui. É igual água. Liga o negocinho e põe igual água. Não vou falar metade, mas 1/3 não sabe, principalmente os residentes mais novos. Tanaka, quando a gente decidiu mudar um pouquinho o formato do nosso encontro internacional de reabilitação auditiva, a gente tinha muitos pacientes aqui. Mas sabe o que eu percebi? Que os pacientes tinham mais conhecimento de técnicas de reabilitação auditiva, para que serve o implante coclear, os acessórios do implante coclear, os exames audiológicos, do que os médicos. Então, acho que assim, a gente tem que voltar as nossas atenções para esse tanto de médico e fonoaudiólogo que estão se formando agora todos os anos e que não sabem para que serve um BERA, uma emissão autoacústica e para que serve o implante coclear. Então, isso é importante. Pauliana, em Goiânia, o Arthur comentou sobre o Centro-Oeste. Então, em Goiânia, a gente tem um centro de implante coclear no CRE apenas. E outras cidades no estado de Goiás? Não, Goiás, estou falando Goiás. Como é que fala pra gente como é que é o teu panorama lá em Goiânia? Bom dia, pessoal. Bom dia, Faez. Obrigada pelo convite. Então, assim, eu acho que isso que o Arthur falou na aula dele, sobre essa questão dos centros de reabilitação auditiva não ter fila para implante coclear. E, assim, quando a gente fala de implante coclear, isso normalmente não é uma percepção de todo mundo, e realmente não existe. Então, assim, em Goiás, o único centro de implante coclear realmente é o CRIR. Nós temos outros centros de reabilitação auditiva, mas lá nós não temos fila para implante coclear, nós conseguimos atender a demanda. Então, por que o nosso diagnóstico ainda é tão tardio? É essa chegada da criança, depois da triagem, até o serviço de reabilitação auditiva. E essa é a nossa maior aflição mesmo, em relação a divulgar informação. Neonatologistas, pediatras, eu acho que tentar exercer um efeito mais... descentralizado, por exemplo, cada representante da SBO no Brasil tentar melhorar um pouco essa divulgação, porque hoje em dia a gente tem ferramentas que antigamente nós não tínhamos. Nós temos um acesso à mídia muito mais importante, famílias que têm um acesso à informação de Instagram, de televisão, tudo com muito mais facilidade. Então, eu acho que tem que continuar a tentativa. O Ministério da Saúde, as especialidades, pediatria, todo mundo se envolvido. Então, vamos lá. A TANU Ideal, pode continuar aí. A TANU Ideal, quais são os indicadores de qualidade? A gente tem que ser capaz de avaliar, no mínimo, 95% de recém-nascidos no primeiro mês de vida. O uso de prótese auditiva 1 mês após a realização desse diagnóstico. E a habilitação até o 6º mês de vida. Em Goiânia, essa é a sua realidade?
Então, eu acho que... 95% dos recém-nascidos? Não, quando a gente vê aquela estatística sua sobre a triagem auditiva no Centro-Oeste, ela realmente é desesperadora mesmo, né? Então, eu acho que a gente não consegue atingir isso. Em termos de reabilitação auditiva, no CRER, nós temos um volume de reabilitação auditiva muito grande. Então, a gente tem um tempo, quando essa criança chega para a gente até consegue essa protetização rápido, mas a questão é essa chegada no diagnóstico. Então, essa criança ela não chega para a gente com um mês de diagnóstico. Então, cada vez, então, assim, o esforço é conjunto de uma equipe grande para tentar facilitar esse acesso. Mas um mês de diagnóstico é difícil chegar. E aí faz todo sentido você entender que no centro de implante coclear em Goiânia, no CRER, não tem fila para o implante coclear. Mas é porque 20% da população que necessitaria da triagem auditiva neonatal universal está sendo triada. Apenas 20%. Por isso que não tem fila. Essa é a nossa realidade. Então isso tem que ser mudado. Fernando, a gente vai falar sobre um caso clínico de uma paciente com malformação de orelha média. Uma mulher de 25 anos, sem comorbidades. Ela tem hipoacusia na orelha esquerda desde a infância, tem diagnóstico de malformação do estribo janeloval, nega quaisquer outras queixas otorrinolaringológicas e comparece para avaliação de reabilitação auditiva. E essa é a audiometria dela, Fernando. É uma paciente jovem, inteligente, potencial fantástico. Você indicaria reabilitação auditiva para ela? Uma paciente bonita, você vai fazer ela ficar com estigma de deficiente física? O que você acha, Fernando? Nesse caso, uma paciente jovem, 25 anos, acho que a gente sempre tem que buscar reabilitar, independente da dificuldade. Buscar uma melhora auditiva para essa paciente é fundamental. Mesmo com a audição perfeita na orelha direita? Sim, com certeza. Investigar a causa, né, qual que é essa malformação, aí, saber se é algo, se pode ser feito uma abordagem de orelha média, algo cirúrgico. Primeiro, identificar qual que é aquela alteração para definir uma conduta, né? Primeiro esse diagnóstico, e não creio que seja, mesmo que se tiver que adaptar um aparelho ou uma prótese auditiva, isso não creio que o estigma de uma deficiência auditiva justifique a deixar de reabilitar essa paciente. Eu acho que eu reabilitaria sim, com certeza. Thaís, você concorda com o Fernando? Então, ele pediu um exame de imagem para investigar e a tomografia confirmou uma malformação do estribo janeloval à esquerda. Eu queria saber se você concorda com o Fernando que todo paciente com perda auditiva unilateral a gente deve reabilitar. E eu queria te fazer uma pergunta. Com esse tanto de opção tecnológica para reabilitação auditiva, eu queria saber qual que é a ordem. Qual tem que ser a nossa ordem? A gente... qual tem que ser sempre os nossos protocolos de indicação? A gente tem que manter isso aqui? Sempre começamos com o aparelho auditivo? Eu concordo com o que o Fernando falou. Eu acho que tem que tentar a reabilitação unilateral, né? Hoje a gente já tem muito estudo comprovando a importância dessa audição binaural, que a gente tem que reabilitar. E eu acho assim, o primeiro aparelho de amplificação sonora individual, normalmente eu começo com ele, porque o paciente faz o teste, né? Até porque ela tem 25 anos e passou quase que uma vida com essa perda auditiva unilateral. Então, eu acho que compensa fazer esse teste com o aparelho de amplificação sonora individual, mas já mostrar que tem outras opções e fazer o teste, sabe? Com as outras próteses osteoancoradas, ver o que ela acha, fazer esse teste para ver o ganho que ela vai ter com esses outros tipos de dispositivo. Mas eu normalmente começo com a ASI como primeira opção. Bom. Eu quis mostrar isso aí, primeiro para a gente abordar a perda unilateral e para principalmente o pessoal mais jovem entender que o aparelho auditivo é sempre o primeiro caminho. O aparelho de amplificação sonora individual. Arthur, fica à vontade.
Parece um tabuleiro isso aí, né? Estou entendendo o que vai para lá, o que vai para cá. Eu deixei isso aqui para confundir a todos. Foi justamente para mostrar que a nossa... Hein, Arthur? Foi justamente por isso. É para confundir, para mostrar o quanto hoje o prato está cheio, né? São muitas opções, mas acho que a gente não perder o mais importante é que o aparelho de amplificação sonora individual é sempre a nossa primeira tentativa, não é? Eu acho que sim, sempre, porque pode ficar bom e é um método não invasivo, então é ético você dar essa como primeira opção. Só que eu não costumo dar muitas opções para o paciente, porque ele começa a ficar confuso. Você confunde, é muita coisa. Dá o tabuleiro para ele vai jogar errado o negócio. É verdade isso, aquela história do SUS no começo, testar 3 marcas de aparelho, putz grilo, isso dava uma confusão, o paciente não sabia, tudo parecido. Né? Então, e esse protocolo a seguir aqui, ó, eu não sei, o que você acha, Arthur? Seria caso da Sociedade Brasileira de Otologia sugerir um protocolo para que médicos otorrinolaringologistas jovens, entendeu? Em primeiro assim, tem já um pedido que a gente fez junto ao ministro Quiroga de incluir a reabilitação da perda unilateral, né? Isso não está previsto na portaria, é bastante restritivo, só em crianças com uma formação, então assim, tem bastante gente que não vai entrar nesse critério, essa por exemplo talvez não entrasse. Mas sim, tem que reabilitar sempre. Existe um conceito, principalmente na parte médica, de que perda unilateral não deve ser reabilitada. É um conceito que está caindo no decorrer do tempo, mas ainda tem muito médico que fala que não, toca a sua vida com o outro lado que está bom. Né? Independente de ser bonito ou feio, de você colocar o paciente numa terapia de fundo depois que ele vai precisar eventualmente, mas ele tem uma deficiência, ele não é normal, essa audição está ruim, quer dizer. Com certeza. Então assim, falar que não, que está bom, mesma coisa que você botar um óculos metade do olho porque fica com um olho ruim, porque você não deixa isso, né? Você reabilita a visão. Essa paciente procurou vários especialistas antes, e se procurou é porque ela percebeu os benefícios da binauralidade que ela não tem. Então, aí vem o problema que a gente já mencionou aqui, que é o RH, né? Recursos humanos, médico e fonoaudiólogo, tanto em número quanto em capacitação. É muito comum isso acontecer, médico falar que não é para fazer, porque não sabe fazer, o que não é muito difícil fazer uma próxima operamento ósseo, né? Ou porque desconhece mesmo, como o Tanaka falou, tudo bem que ele era otorrino, mas desconhece a tecnologia. E na fonoaudiologia também tem, né? Voltando para o slide anterior, uma das coisas que atrapalha a triagem auditiva é também RH, que, por exemplo, falha no teste de emissões, e a fonoaudióloga fala assim, não, falhou, mas é só uma sujeirinha no ouvido. Nossa, eu recebi já dúzias de pacientes com isso, quer dizer, o método detectou, mas a orientação do profissional foi totalmente equivocada. Esperar 6 meses. Perdeu 2 anos. Aí os pacientes esperam a criança não falar para ir, entendeu? Se então, você vira para um paciente e fala assim, não, espera 6 meses, o que o pai e a mãe entendem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falei, cara, e 6 meses vira 6 anos fácil. Né? E vira 2 anos fácil. 2, 3 anos fácil. Então, assim, tem que reabilitar e esses conceitos têm que ser muito claros, de volta. Isso tem que estar presente lá na graduação de medicina, na graduação de fonoaudiologia, que isso não é normal, independente de a pessoa achar bonito ou feio esteticamente o equipamento. É importante isso, né? Fora todas as alterações que as fonoaudiólogas sabem no sistema nervoso central de cognição, que podem aparecer para frente quando esse caso é detectado em criança. Só comentar um negócio, mas assim, quando é adulto, né, e tem uma perda unilateral, por exemplo, às vezes eu já peguei paciente, por exemplo, com 14 anos descobrindo que tem perda unilateral, né? Isso é muito comum às vezes. Então ele chega, ele põe o telefone aqui e fala assim, nossa, não estou escutando nada. Mas aí você começa a fazer a pergunta para ele, mas como é que é? Assim, não senti nada, só fui tentar colocar o telefone aqui, não escuto nada, né? Então, e aí é um pouco diferente, eu acho que na verdade aí ele já está acostumado com essa perda. É complicado, às vezes são os casos que a gente coloca, às vezes alguma coisa, e ele fala, não adiantou nada, para de usar. Então, isso, sinceramente, é diferente quando nasce. Não, nasceu criança, está bonitinha ali, não tem mais essa conversa de não reabilitar. O negócio é tentar convencer e reabilitar, esse que é o problema, né? Agora, quando você pega um adulto, é um pouco diferente, porque ele vai decidir, né? Teoricamente, falar, olha, pode reabilitar? Pode reabilitar. O problema é, eu não quero. Então tá bom, pronto. Tanaka, eu concordo plenamente contigo. Quando um paciente, vou te dar um exemplo, tem surdez neurosensorial súbita idiopática, surdez súbita, perdeu tudo, e esse paciente é reabilitado, você reabilita a audição dele, faz uma cirurgia de implante coclear, esse paciente vai te agradecer por resto da vida e vai usar o implante como ninguém. Só que esse mesmo paciente, depois de 10 anos,
já convivendo com essa surdez profunda e te procurar, a chance dele não ter adesão e não usar... Só para complementar essa questão do Tanaka, isso é muito comum, por exemplo, quando chega depois de 8, 9 anos de idade, uma criança que nunca fez uma avaliação auditiva e você pega uma surdez unilateral. O pediatra, muitas vezes, ele até encaminha para fazer uma avaliação com o oftalmologista todo ano, mas a gente tem que tentar definir cada vez mais esse monitoramento auditivo na infância. Então, assim, criança em idade escolar, ela tem que fazer a avaliação audiológica anualmente, porque são nesses casos que a gente pega essa perda unilateral, que muitas vezes a gente vai fazer o diagnóstico só lá na frente, e aí já pode ter gerado alteração de rendimento escolar, muito prejuízo na infância. Arthur. É só uma colocação. Você tem que oferecer o tratamento e mostrar as vantagens. O produto, se ele vai querer ou não, é uma decisão pessoal, né? Mas você não pode falar que não tem indicação e que não tem vantagem. É o que os caras falam, né? Muita gente fala, não tem... E isso está errado. Isso é desinformação, não é? Isso está errado. Então, ou seja, falaram muito bem sobre tempo de privação. Isso é muito importante. Eu queria comentar então daquele caso. Aquele caso, que era uma malformação de orelha média, a gente optou por uma prótese oxo-ancorada e a paciente está muito feliz, ela está bem. Mas foi uma tecnologia transcutânea. Eu queria perguntar para a Thaís. Thaís, o que você acha sobre a tecnologia das próteses percutâneas? Você acha que acabou? Realmente agora vão ser só... no caso das próteses oxo-ancoradas, agora o futuro é das transcutâneas, que realmente não tem mais indicação para as percutâneas? Eu acho que não, que tem indicação ainda, apesar, né, da comparação de ganho que a gente coloca o paciente, mas você tem que avaliar caso a caso. A próxima pergunta é: quando ainda indicar, quando você dá preferência para a percutânea, que para vocês entenderem, a prótese oxo-ancorada, ela tem duas modalidades. Uma é quando é por ímã, ou seja, simplesmente você se aproxima, ela vai ficar conectada e o paciente já tem audição reabilitada. Essa é a transcutânea. A outra opção é a que a gente sempre contou com ela, era a percutânea, é aquele implante de titânio que atravessa a pele, que se conecta com o crânio. Muito potente, lógico, aliás, salvou as nossas crianças durante décadas, né? Aí a pergunta que então estou fazendo ela, quando é que então a gente ainda continua indicando aquelas próteses que se conectam através do implante que atravessa a pele? Eu acho que a questão até da potência que você falou, né, da questão de potência, dependendo do grau da perda que o paciente tiver, tem essa indicação ainda. Só que, sem dúvida nenhuma, a outra tem o ponto positivo da reação de pele, que eu acho que é o grande problema que a gente tem nesse tipo de prótese. No Brasil, né? Que é o que o paciente chega nesses tipos que tem o pininho, tudo, que tem muita reação. Então, assim, aquele paciente que chega e está com muita inflamação ao redor, fica saindo secreção. Então, eu acho que foi, assim, um benefício gigantesco, apesar de eu achar que a outra ainda tem indicação hoje em dia. Arthur quer complementar. Não, eu acho que é o seguinte: primeiro, eu acho que as percutâneas tem uma coisa que é ensinada em consideração, que é o custo. Elas custam metade da transcutânea. Então isso tem que ser levado em consideração. Tem 4 só, né? Então tem ponto, barra, bone bridge e óssea, né? Tá aí? Então ali, ó. Então, na verdade, a facilidade que você faz uma prótese percutânea como ponto, como barra, é uma cirurgia de 5 minutes surgery, né? É uma cirurgia muito rápida, com anestesia local. Isso em hospital público é um diferencial, né? Com excelente resultado. As complicações de pele diminuíram muito recentemente com essas próteses. É que elas lançaram outras próteses, né, trans, e a gente tem que tomar muito cuidado com a pressão que a indústria faz da informação que ela traz. A informação que ela traz é uma informação comercial, o que não é errado. Lançamento, né? O que não é errado porque é a função da indústria. Mas tem que, tirando isso, tem que analisar o que é cada uma dessas próteses, né? Por exemplo, as próteses trans, elas têm restrições de ressonância, e não são poucas, né? Eu não estou falando mal de marca, não, porque a mesma que tem o óssea tem o barra. O efeito sombra de uma transcutânea é totalmente diferente. Eu prefiro fazer barra e ponto do que fazer, por exemplo, o ósseo. Eu acho mais simples e o custo é muito mais baixo. Então, assim, isso tem que ser analisado. Agora, lá para trás tinha muita complicação de pele mesmo. E isso acabou marcando esse tipo de prótese negativamente, né? E elas têm um nível de potência bastante razoável, né? Eu não sei, acho que tem espaço para todas.
Só precisa ver o que o seu paciente precisa. Concordo. Eu acho que o principal que o Arthur falou é ressonância, né? O paciente que vai necessitar de ressonância constante, não dá para fazer uma transcutânea, impossível, né? Esse é o principal. Então, uma reabilitação de um pós-op de um Chivanoma. A indicação é mantida fazer percutânea. Então, essa é a principal indicação que vai ser mantida, queira ou não, mesmo se diminuir, porque o ósseo é grande, hein? Esse ósseo é grande pra caramba, né? Fica um trem aqui. Dr. Lucas vai apresentar agora um artigo científico sobre o implante coclear em casos de petrosectomia subtotal e colesteatoma. Bom dia a todos. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a petrosectomia subtotal em casos de implante coclear, que são em pacientes que eram considerados antes contraindicações. Uma publicação na JAMA de janeiro de 2021, uma revisão sistemática. A petrosectomia subtotal é capaz de então preparar uma orelha que antes tinha condições desfavoráveis ao implante coclear para o paciente. Foi uma revisão sistemática com critérios de inclusão: a petrosectomia, mastoidectomia com alteração da cavidade e oclusão na tuba auditiva, implante coclear, complicações de petrosectomia subtotal, e um follow-up mínimo desses pacientes eram de 3 meses. Foram excluídos revisões não sistemáticas e linguagem não inglesa. Dois autores independentes selecionaram os estudos elegíveis e, em caso de discórdia, um terceiro autor. Foram selecionados no final 27 estudos. As indicações da petrosectomia, então, são naqueles pacientes que têm alguma contraindicação inicial ao implante coclear por uma doença crônica. Então, as indicações seriam uma mastoidectomia cavidade aberta prévia, uma otite média crônica supurativa e não supurativa, colesteatoma, ossificação coclear, má formação de orelha interna, fratura de osso temporal, anatomia desfavorável, petrosectomia prévia e outras indicações. As principais complicações da petrosectomia subtotal foram, nesses estudos, infecção de ferida operatória, deiscência de ferida operatória, hematoma abdominal, inflamação não infecciosa, paralisia facial, colesteatoma residual, vertigem não operatória, seroma, enfisema subcutâneo e um caso de fístula licórica. A petrosectomia subtotal, os autores separaram o trabalho e colocam que não tem diferença em crianças e adultos. Foram, nesse estudo, 397 pacientes, sendo que por volta de 40 pacientes eram crianças. E não houve diferença estatisticamente significativa em relação a preparar a orelha para receber o implante coclear, bem como vários dos pacientes conseguiram receber o implante coclear na mesma cirurgia. Então, eles conseguiram deixar uma orelha estéril e com um único procedimento. Em alguns casos, eles foram necessários múltiplos procedimentos, só que não houve diferença estatisticamente significativa entre você fazer em um único momento ou em 2 momentos. Também não há diferença estatisticamente significativa entre o sexo e o número de casos de colesteatoma. Na questão da oclusão na cavidade, na maior parte dos casos foi utilizada a gordura abdominal, mas também foi utilizada hidroxapatita, musculatura temporal, mas também não há diferença estatisticamente significativa nesse tipo. Então, eles consideram a gordura abdominal um bom material para fazer a oclusão, deixando ali a orelha estéril, fazendo a oclusão na tuba auditiva e, no mesmo procedimento, conseguindo já realizar o implante coclear em um paciente que antes havia ali uma certa contraindicação. A meta-análise do trabalho, ela resume-se em fazer uma abrangência global dos tipos de complicação. E, em relação a complicações, não há diferença estatisticamente significativa. Então, os autores consideram que a petrosectomia subtotal é eficaz na criação de um ambiente estéril e fechado da orelha média, permite o implante coclear em orelhas antes consideradas com contraindicações e pode ser considerada em crianças que necessitam do implante coclear para minimizar efeitos relacionados à orelha e permitir benefícios já mais precoces ali, então, da reabilitação auditiva. Excelente, Lucas. E agora eu queria fazer uma pergunta para a mesa sobre o que vocês acham quando vocês têm um caso de um paciente portador de perda auditiva mista ou neurosensorial, já severa, profunda e colesteatoma. Vocês fazem também em um tempo ou 2 tempos? Como é que é a rotina de vocês? Nós fazemos sempre num tempo só. Sim. Na verdade, é petrosectomia e fecha. Agora, o problema é o seguinte, foi esse.
O grande problema aí é segmento, né? Então, é o que eu estava começando. Esse aqui foi 3 meses. Na verdade, o segmento é que você vai ter colesteatoma depois daqui 1 ano, 2 anos. A maioria vai ter depois de 3 anos, né? Porque a colesteatoma cresce devagar. E fica um cisto, vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, outros pacientes sem implante coclear têm recidiva? Porque esses nossos pacientes não teriam. Isso pode acontecer? Sim. E é meio, assim, teoricamente, eu já vi, nós vamos no Congresso Internacional, né? Então tem muita discussão disso. Você faz uma cavidade, você faz uma meatoplastia para não ter recidiva, depois você fecha para tentar, exatamente, tentar colocar o implante lá e deixar lá. Então, assim, isso tem uma contradição. Tem uma técnica que é uma técnica que eles fazem, como se você tem um resto, um ósseo grande, e você faz aquele caminho no inferior, né? Que você tenta colocar os eletrodos ali naquele caminho e tenta introduzir. Essa técnica eu tentei, mas foi até mostrada lá no Otology agora, que foi bem interessante. Assim, é uma técnica que eu acho que pode ser tentada. E eu não sei se é a impressão de vocês, mas se vocês operam um paciente, faz uma cavidade aberta, remove a pele toda da meatoplastia, para depois você operar esse paciente, fazer uma petrosectomia, introduzir o implante, depois fechar tudo de novo, é muito mais difícil. Sim. Muito. E até a chance dele ter problemas futuros, porque reptilizou tudo aquilo ali, você... eu acho que tudo no primeiro tempo. Eu tenho bastante experiência em fazer fechamento de conduto, porque eu faço muito glomos lá em Ribeirão Preto. Então, o que acontece? A técnica de fechar o conduto, ela tem que ser aperfeiçoada. Levada a sério. Ela tem que ser aperfeiçoada. Porque o que eu vejo, mesmo em Ribeirão Preto, é que quando o residente começa a fazer, na verdade, abre. Entendeu? Então, assim, essa técnica, ela tem que ser aperfeiçoada. Então, assim, nós temos que aperfeiçoar, porque é o grande problema. Ele abre e depois vai ficar com o implante solto ali, totalmente exposto. Então, teoricamente, eu acho que o principal... E sempre a gente faz uma meatoplastia, né? Então, tem os tarugos, né? Que a gente fala, é um problema. Então sempre deve fazer no mesmo momento. Eu acho o segmento pequeno e é meio bomba-relógio esses casos que a gente faz, fechamento de cavidade, né? Um segmento longo tem um índice de recidiva, de infecção e complicação não é baixo. Agora, não tem outro jeito, né? Você tem que fazer, porque vai deixar o paciente sem escutar. É melhor escutando por um tempo bom, depois você refaz a cirurgia eventualmente, do que não, né? Mas não são casos simples. Eu acho que não são casos para serem feitos por quem está começando. Isso é uma coisa mais complexa e realmente tem que ser feito por alguém que tenha gerência sobre essa técnica de petrosectomia e essas variantes que existem na cirurgia da orelha média. Porque quando você abre, você decide o que você faz normalmente. Isso que o Tanaka falou é importante. O fechamento da cavidade é onde dá mais problema. Ou você não remove toda a pele, ou remove de maneira inadequada, ou a sutura fecha. A sutura abre depois de algum tempo e aí o negócio fica exposto. Aí você perguntou, mas quando a gente não faz implante, tem essa recidiva? Não tem, porque na maior parte você deixa aberta a cavidade, né? Você não fecha, né? A recidiva começa quando o problema é você fechar a cavidade, suturar e sepultar a cavidade. Fernando. Um problema grande também, depois, é o artefato de imagem ali da ressonância. Às vezes atrapalha o segmento, avaliar se tem recidiva de colesteatoma. Então, é algo que realmente pesa, né, na decisão. Mas tem que reabilitar, a gente tem feito, a gente fez alguns. Esses últimos meses a gente teve uma série de casos assim, né? E tem que estar acompanhando. Quem faz tem que estar pronto para poder lidar com as complicações, né? O problema é que esse é o paciente do nosso dia a dia do SUS, né? E muitas vezes ele não chega para a gente fazer essa cirurgia no tempo único. Então é aquele paciente que ele já fez cirurgias prévias, ele já chega para indicação de implante, e aí um paciente que já tem uma meatoplastia, já fica mais difícil para você fazer esse fechamento, né? Não vai ter uma ressonância com difusão para você acompanhar também, depois tem recidiva de colesteatoma. Mas eu também acho que tem que fazer, tem que reabilitar, e a gente tentando minimizar as complicações, melhorar a técnica cirúrgica, né, para melhorar. Pessoal, tem mais um caso de perda unilateral que eu queria dividir com vocês, e eu acho que eu vou passar um pouquinho para frente, porque a gente tem um tempo escasso. E antes de eu apresentar meu próximo caso, vou chamar a doutora Luísa, nossa fellow do 2º ano, está
vai fazer a apresentação dela e depois eu apresento o nosso próximo caso. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre uma revisão que foi feita em 2020 e publicada no Autologous Neurology. Então, ela fala sobre os desfechos dos pacientes que fizeram implante coclear, que foram submetidos à ressecção cirúrgica do chivanoma vestibular. A gente sabe que, antigamente, né, a gente tinha como alternativa para reabilitar esses pacientes o cross e as próteses de Aushon coradas, eram as nossas estratégias de reabilitação. Elas promovem consciência sonora para o lado surdo, mas ela tem uma falha na localização da fonte sonora e pode piorar a audição se o ruído de fundo ele for apresentado ao ouvido amplificado. O grau de satisfação desses pacientes é em torno de 25%. Um grau de satisfação baixo. Então, as vantagens do implante coclear sobre as próteses auditivas e sobre o cross é a melhora da compreensão na fala no ruído e a melhor localização, e a localização da fonte sonora, né, na verdade. Então, esse estudo ele foi realizado com pacientes que foram submetidos ao tratamento cirúrgico do chivanoma vestibular, e os pacientes eles foram comparados entre o grupo que fez o implante no mesmo tempo cirúrgico e o implante sequencial, que foi realizado logo após, até 30 meses após. E os desfechos analisados foram a quantidade o tempo diário de uso do implante coclear e o reconhecimento de fala, o índice de reconhecimento de fala. Então, ao todo, foram 93 pacientes de 29 artigos, que foram divididos nos dois grupos. O grupo 1 tinham 46 pacientes, com uma idade média de 46 anos e meio, sendo que 98% desses pacientes eles foram submetidos ao acesso translabiríntico. O tamanho médio do tumor foi em torno de 1,2% e cerca de 37% desses pacientes tinham neurofibromatose tipo 2. E no grupo 2 a gente tinha 47 pacientes com idade média de 39,8 anos. As vias foram diversas, então retrosigmoide em 57%, translabiríntica em 32% e via fossa média em 11%. O tamanho médio do tumor foi cerca de 1,5 cm, mas 68,1% dos pacientes tinham neurofibromatose tipo 2. No grupo 1, o implante ele foi simultâneo à ressecção do neurinoma e no grupo 2, o implante foi posterior à ressecção do neurinoma. Então, o resultado, os desfechos que a gente analisou foi o uso diário do implante e o reconhecimento de fala em conjunto aberto. No grupo 1, 37 pacientes utilizavam o implante diariamente, perfazendo cerca de 80,4%, e 50% tiveram reconhecimento de fala em conjunto aberto. E no grupo 2, 41 pacientes utilizavam o implante diariamente, 87,2%, e 59,6% tiveram reconhecimento de fala em conjunto aberto. Só para lembrar, esses pacientes do grupo 2, eles tinham menos audição funcionante contralateral, porque tinham mais pacientes com neurofibromatose. Então, isso justifica uma maior taxa de utilização no grupo 2. A revisão ela não foi capaz de responder a pergunta de tamanho do tumor. Então, assim, se o tamanho do tumor ele interferia tanto no uso quanto no índice de reconhecimento de fala. O grupo 2, a gente tinha tumores maiores e pode ocorrer um viés de publicação. Então, os tumores maiores, eles não vão preservar o nervo auditivo e, por isso, eles têm menores chances de ser publicados como relatos de casos. O que a gente viu? O momento do implante, ele não mostrou impacto no desempenho desses pacientes. Os pacientes típicos do grupo 1, eles tinham tumores pequenos, com uma perda profunda e a maioria tinha audição útil contralateral. E os pacientes do grupo 2, eles tinham tumores maiores, mas com uma maior taxa de acometimento auditivo bilateral. Essa é a maior revisão sistemática até o momento. Então, 83,9% dos pacientes utilizavam o implante diariamente e 54,8% com reconhecimento de falas em conjunto aberto. Agora, o momento da implantação, ele é de acordo com o cenário clínico do paciente. Na verdade, é a nossa grande questão, né? É isso. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. Excelente apresentação. E agora eu passo para a mesa. Quero que fiquem à vontade para assumir o microfone quem tiver interesse. Que esse é uma outra área de indicação de reabilitação auditiva que eu entendo que a otologia brasileira, assim, até então não estava assumindo. Então a gente esperava, o paciente era
submetido à ressecção. Usualmente, atualmente, o que mais acontece é uma ressecção parcial dos tivanomas para impedir sequelas. Antigamente, a ressecção visava a ressecção total. Hoje em dia, as ressecções são parciais. A gente tem a oportunidade da monitorização em tempo real do nervo coclear. Então, sim, a pergunta que eu faço para vocês é o que está faltando para a gente poder oferecer essa reabilitação auditiva para esses pacientes também? É o problema da sombra? O imã vai atrapalhar no segmento, a avaliação seriada desses pacientes? O que vocês acham? Quando a gente coloca naquela balança de risco, benefício, vocês não acham que vale a pena a reabilitação auditiva? Os estudos de revisão sistemática têm demonstrado que os pacientes ficam satisfeitos. Qual que é a impressão de vocês? Acho que, a primeira coisa é que esse é um tratamento off-label. Então, você não consegue financiamento nem do setor, nem da saúde suplementar, nem do sistema público. O sistema público não consegue fazer. E quando você consegue fazer no sistema suplementar, é que seria uma enrolada lá no relatório e o cara ou o plano entender que... Não, mas aí depende da boa vontade do plano, porque está fora, fora da DUT, né? Então, assim, a gente não vai conseguir fazer números muito grandes de paciente, porque cada caso vai ter que ser estudado, esperado, uma solicitação, o plano de saúde vai negar, você vai contra-argumentar, e no final pode ser que autorize. Acho que é a primeira coisa. Segundo, apesar de fazer a preservação do nervo, eu acho que é o ponto principal, né? Não só anatômica, mas funcional. Então, isso é muito variável. Tumores maiores tendem a ser uma preservação pior, mas mesmo tumores pequenos, às vezes você não preserva bem, mesmo com a eletrofisiologia intraoperatória. Às vezes você mantém ela durante o intraoperatório, mas o nervo pode perder a função depois. Mesmo assim, está valendo fazer. Agora, tem que levar em consideração que a satisfação é de 25%, é baixa. Mas para esses pacientes, talvez não tenha outro tratamento, a não ser uma prótese de ancoramento ósseo, que é o que eles fazem muito nos Estados Unidos para fazer a transmissão do lado que você não escuta e tirar o efeito sombra da cabeça. Então, assim, esses tratamentos não têm nível de evidência ainda, porque o segmento ainda é pequeno em tempo e em número. Quando a gente conseguir números maiores, pode ser que a gente chegue à conclusão de que realmente esse é um tratamento efetivo e aí colocar ele nas tabelas e nas coisas, né? Mas só para fazer isso a gente tem que iniciar, né? Bem, o Dr. Arthur lembrou muito bem que no Brasil ainda é off-label. A gente não sei nos Estados Unidos. Também acho que talvez nos Estados Unidos. Na Europa eu sei que é feito com razoável frequência. Nos Estados Unidos eu acho que não. Até mas e nas ressecções parciais? Como que vai ficar esse acompanhamento? Assim, a segurança de você conseguir fazer um acompanhamento do crescimento do tumor com implante coclear? A maioria dos pacientes é de ressecção parcial. Assim, porque a tendência é você preservar as funções do seu paciente. Então, entre você remover todo o tumor benigno e preservar o nervo facial, você remove 90% da lesão e continua acompanhando. Aí a questão é a taxa de crescimento do tumor. Então, assim, será que a gente tem segurança para colocar o implante coclear, para não ter talvez um método de acompanhamento desse crescimento do tumor por causa da falta da ressonância? Mesmo eu acho que assim, ainda é muito... mais novos que tendem, você não precisa remover o ímã para fazer com 3 Tesla. Tem a sombra. Tem sombra. A sombra continua então, lá. Então, te permite a ressonância, mas tem a sombra. Nesse caso, a tomografia não tem muita utilidade. Você tem que fazer ressonância. Tem esse problema, né? Então, acho que tem que conversar. E outra coisa, ressecção parcial implica necessariamente em outras cirurgias, né? Talvez no futuro. Não. Exatamente. Provavelmente sim. Exatamente. Depende da idade do paciente. Se ele for uma idade muito avançada, isso tem que combinar com o paciente que ele vai ter que ser submetido à próxima cirurgia. Sim. E o paciente brasileiro não é muito fã de fazer isso. Diferente do paciente americano e europeu, que normalmente faz second, third, vai seguindo quantas vezes você falar para operar, ele opera. Então tem esses fatores, mas acho que é uma questões culturais, é uma coisa mais nova. Isso tende a mudar tanto na cabeça do profissional de saúde quanto nos pacientes. E um outro aspecto que a gente tem que levar em conta são também os pacientes com neurofibromatose tipo 2, que usualmente são bilaterais e eles precisam ouvir. Aí é um outro que o paciente precisa ouvir. Então você tem que fazer algo por ele. Então, a gente tem um caso de NF tipo 2, né? Que na verdade foi feito de um lado, ele perdeu totalmente, do outro lado foi feito o implante no mesmo tempo. Porque tentou conservar e hoje nós monitoramos, né? E tem essa monitorização. Então, esse caso já entra pelo SUS como um caso que pode ser mantido e feito. Sim. O problema é que esse paciente ficou bem, foi exatamente o que o Arthur falou, ficou bem uns 6 meses. E depois desapareceu a audição dele. É bem provável que aconteça, assim,
na questão na retirada do tumor, você está tirando irrigação do nervo também, entendeu? Esse é um problema sério. E aí essa falta de irrigação é bem provável. Esse caso, eu tenho um caso só. São muitas variáveis que a gente não tem controle. Não tem. São muitas variáveis que a gente não tem controle. A gente tem feito alguns casos, tá? Aliás, a gente teve um caso de uma paciente que tinha colesteatoma. Vocês não vão acreditar. A gente está preparando para publicação. Já estamos acabando. O paciente tinha colesteatoma, chivanoma na mesma orelha. Então, e esse caso a gente removeu o colesteatoma, fizemos a ressecção parcial do chivanoma. A paciente está satisfeita, eu vi, aliás, ela recentemente está satisfeita que pelo menos a audição dela está mantida, né? Fica à vontade. Não, inclusive, a Poliana comentou da ressonância, e a gente conseguiu fazer ressonância, conseguiu ver o ângulo ponto cerebelar. Ela já fez ressonância de pós-operatório. Então, foi um perfil novo, ressonância com segurança, sabe? Deu artefato, só que no ângulo ponto cerebelar não atrapalhou tanto a sombra. Não atrapalhou. E essa paciente fez a ressonância segunda-feira agora, né? Essa semana. E eu queria, antes que a gente acabar, eu tive autorização de um paciente muito querido e eu queria apresentar, por exemplo, um caso dele. Olha que interessante. Esse foi um caso, ó. Tinha uma lesão no promontório, tá? E na verdade aquela audiometria ali, na verdade não é dele não, então vou passar aqui isso. Aqui, ó, na verdade essa audiometria é de um outro caso, mas essa cirurgia sim foi tinha um chivanoma intracoclear. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar o videozinho aqui para vocês. E ele é um paciente médico. Aliás, ele está aqui conosco, ele está assistindo. Ele é muito querido, ele vem acompanhando, ele mandando os vídeos nos pós-operatórios para a gente poder entender um pouquinho mais de como tem sido a reabilitação auditiva dele. Eu acho que o vídeo é muito pesado. Deixa eu ver aqui, pronto. Então a gente... Deixa eu ver se eu consigo... Tá bem... Travou. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver. Então a gente remove com todo carinho, todo cuidado o conteúdo intracoclear e depois a gente posicionou ali o eletrodo do implante coclear. Por enquanto, nosso paciente ele tem evoluído bem. Eu tenho até aqui um vídeo que ele me autorizou a publicar, que ele manda sempre para mim. Ó, essa áudio não é dele. Na verdade, eu posicionei esse... Desculpa, aqui, pronto. Fala, doutor Faísca, tudo bom? Olha só. Perdão. Agora vai. Fala, doutor Faísca, tudo bom? Olha só, estou aqui para dar notícia. A gente já está aí com uns 4 meses do implante. Eu já estou com câncer, fonoterapia indo bem, tudo. Hoje mesmo lá com a fonoaudióloga Tayana, além das frases que ela escrevia e falava para adivinhar quais ela falou, eu já comecei a acertar frases sem saber, aleatório, assim, ela falava uma frase e eu conseguia entender. Depois de pistas, assim, eu percebi que são 4 palavras, percebi que são 2 dissílabas e a última tem 4 sílabas. E aí hoje eu busquei o fone clip. Eu troquei de celular, estou usando o iPhone, porque o iPhone conecta direto com o aparelho e qualquer coisa que tenha no celular com áudio ele joga aqui. Então, por exemplo,
Eu, para conversar com a minha esposa ou com quem for, a gente fala por ligação de vídeo. Então, além da leitura labial, da ligação de vídeo, vem as pistas sonoras no aparelho já, está sendo falado. Facilita bastante a leitura labial, um pouco som, vamos dizer assim, não acho que seja pouco, que eu consigo perceber. E com o fone clip eu consigo ligar o aparelho no áudio do computador, que tem Bluetooth, porque o aparelho não liga direto com o computador. E aí, por exemplo, no dia que a gente ligou o primeiro Endo Núcleos, a Fernanda tinha pedido, coloca uma música que você gosta, aí eu tenho uma alma velha já, e aí eu pus para tocar Paul Simon e Garfunkel, Sound of Silence, uma música difícil, uma frequência baixa, a voz dele mais grave. E aí agora eu testei de novo, colocando no YouTube aqui pelo computador, com o fone clip jogando o som direto no aparelho. E por incrível que pareça, é uma letra que eu conheço, tal, e com a letra aberta do lado também, eu consegui acompanhar a música inteira, do começo ao final. Uma música baixa, bonita, difícil, mas sem muito barulho, sem muito ritmo, mais cantado. Então assim, acho que a gente está evoluindo bem, muito bem. Só agradecer a você, toda a equipe da Fono aí, pessoal do IBO, e eu vou mandando mais notícias depois, tá bom? Um abraço, bom resto de semana. Muito bem, e no caso desse nosso paciente, ele tem NF2, e ele tem massas, tem tivanomas bilaterais, e de um dos lados, no passado, foi feita uma tentativa de remoção no maior centro do mundo, que é em Hanover, com o professor Sami, e ele perdeu a audição de um dos lados. Então, ele na verdade, quando ele nos procura, ele já não tinha audição dos dois lados, e na verdade ele está tendo a audição reabilitada. Como a gente falou, muitas são as variáveis, a gente não sabe, a gente espera que seja o mais longo possível, né? Porque, na verdade, a princípio poderia se pensar no implante de tronco cerebral, que também não é off-label e também não está no rol da ANS. Mas assim, a gente tentou um passo atrás com o implante coclear e ele teve uma boa resposta. A gente não sabe até quando, mas assim, ele tem tido benefício. Queria passar e mostrar esse caso para vocês. Muito legal esse caso. Eu acho que uma variável extremamente importante é o tamanho do tumor, né? Então, assim, se você pega um grau 3, por exemplo, né? 3B, por exemplo, que já está quase tocando o tronco, e aí você tenta tirar, bem provável que você está tirando irrigação ali, ou 2B. Nesse caso, ele decidiu não remover o chivanoma de ângulo ponto, apenas o intracoclear, que ele também tem no ângulo ponto. Você entendeu? Ele não removeu do ângulo ponto. Só o intracoclear a gente tentou ver benefício. Porque esses NF2, por exemplo, a gente tenta segurar um máximo com a audição, né? E aí vai crescendo, aí depois você tem que tirar. Então, talvez tirar quando está pequeno, né? Isso pode ser uma conduta, né? Assim, teoricamente, né? É verdade. Queria agradecer, então, a participação dos nossos debatedores nessa mesa. Muito obrigado. A gente vai seguir adiante agora. Quem sobe aqui é a Isabela para fazer a apresentação dos componentes da próxima mesa.